que nós iniciamos mais uma sessão de comunicação, de trabalhos de ensino, pesquisa e extensão. Estamos reunidos aqui nessa manhã do dia 12 de novembro de 2021, para a continuidade do 10º CPEX, que é o Seminário de Pesquisa e Extensão do Extremo Sul da Bahia, que completa 20 anos desde a sua primeira realização. Então, temos hoje, aqui nessa sessão, trabalhos. A proposta das apresentações é interdisciplinar, então nós temos apresentações aqui da área de pedagogia, educação física, letras, também temos experiência da área de pedagogia, né, de letras, como eu falei anteriormente, e educação física. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa sessão, é a sessão de comunicação 25, e para darmos início, nós vamos convidar com muita alegria a egressa do curso do Campus 10, a Girlene Alves da Silva e o professor Ailson Pinhão de Oliveira, que vão apresentar um relato de experiência intitulado Relato de Experiência de Docência Remota no município de Porto Seguro, Bahia. A dinâmica da nossa sessão será assim, e no final nós vamos abrir uma roda para que as pessoas possam fazer perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, nós faremos ao final das apresentações, né? Porque como nós temos uma mesa na sequência dessa comunicação, nós não temos como ampliar esse horário. Então, nós vamos passar a palavra para a Girlene, e para a professora Girlene e para o professor Ailson Pinhão. A Kimberly está aqui contribuindo conosco como monitora dessa turma. Ela é estudante de educação física. Seja bem-vinda também, Kimberly. Gratidão por sua presença aqui. E como ela está usando os dados móveis e a internet oscila um pouco, ela talvez não consiga, talvez pelo menos, né, Kimberly, se apresentar aqui visualmente por conta como teve muita chuva, né? A gente tem essa dificuldade. Aí, quando faltar um minutinho, a Kimberly avisa que o tempo está acabando. Sejam bem-vindos. Ok, posso começar? Fica à vontade, a palavra é sua. Tem que ligar a câmera? Era bom o professor te ver, mas se você... Era bom, né? Porque vai ficar gravado, olha só. Agora você Você está tão elegante, preocupa não. E outra coisa, se você já está... Você já é nossa. Ok, bom dia a todos e todas participantes do CPEC. Eu sou Girlene Alves da Silva, né? Irei apresentar o trabalho que tem por tema Relato de Experiência Docência Remota no município de Porto Seguro, Bahia. Para este trabalho, eu conto com a coautoria do professor doutor Ailson Pinhão de Oliveira, do campus 15 da UNEB, né? UNEB de Valença. O objetivo desse trabalho é apresentar a minha experiência de docência remota no componente curricular Educação Física, no ensino fundamental 1, em uma escola pública do município de Porto Seguro, na Bahia. Ano passado, aqui em Porto Seguro, não teve aulas, né, devido à pandemia do Covid-19, né, houve ali a necessidade do afastamento social, então não teve aulas. E esse ano nós começamos, né, com o objetivo, né, de fazer 2 anos em um, para minimizar aí o máximo possível, né, esse afastamento social que teve, né, no ano passado, né, não teve aulas.
Para isso, né, a escola ela fez uma reunião com todas as famílias para saber qual seria a melhor forma de a gente passar esses conhecimentos, né, para os alunos. E ficou decidido que seria através do grupo, do WhatsApp, né? Afinal, todas as famílias, todas não, né? Foi o grupo do WhatsApp, é um dos aplicativos que a maioria das pessoas tem e queria atender a todos, né? Nosso objetivo era tentar minimizar o máximo possível esses prejuízos, né, causados pelo o afastamento pelo Covid-19. Ô, Girlene, como está travando um pouquinho, pode desligar sua câmera para ver se fica melhor a transmissão. Vocês estão sentindo que está picotando a voz de Girlene ou sou eu? Ô, professora, eu acho que é a sua internet. Aqui, para mim, tá legal. Não sei para os demais. Então tudo bem. Pode deixar a Girlene ligada, desculpa. É a sua também, e toda hora a gente está percebendo que está travando. Eu não sei. Então, pode deixar ligada. Certo. Então, dessa forma, nós estamos realizando as aulas remotas com o apoio das tecnologias digitais da informação e da comunicação, que no caso é o grupo do WhatsApp, né? Coerente com essa opção, as aulas remotas são planejadas de acordo com as habilidades da BNCC, né? E com foco no corpo em movimento, já que eu trabalho com educação física. Assim, nos dias de aula, nós enviamos aos grupos do WhatsApp das famílias fotos, vídeos, com música, brincadeiras, jogos, e com as orientações para os alunos movimentar seu próprio corpo, né? A gente decidiu o seguinte, que nós, professores, vamos fazer nós fazemos, né, o planejamento para 15 dias, e a cada 15 dias, né, as famílias elas vão até a escola para pegar o material, né? No meu caso, é algum material que eu vou trabalhar com eles, e no caso dos outros professores, né, que a gente trabalha aqui com vários professores numa formação, né, que eu falei que eu sou professora volante. Então, tem 2 vezes por semana os pais eles vão até a escola para pegar esse material e também para dar um retorno. No meu caso, que sou educação física, eu sempre peço que os alunos mandem para mim um vídeo realizando as atividades, né? Porque eu trabalho muito com brincadeira, com jogos, com exercícios, com confecção, né, de brinquedos, né? São a forma que eu trabalho de forma online em educação física. E para gravar essas minhas aulas, né, que eu gravo a minha aula, no horário da minha aula, vamos dizer que a minha aula começa às 7h30, eu jogo o meu vídeo, né, explicativo lá no grupo do WhatsApp, e aí as famílias, né, recebem esse vídeo, vai assistir esse vídeo com o aluno, e depois vai dar o retorno, né, que no caso é fazendo a brincadeira. E aí, para gravar essas aulas, eu utilizo o meu celular mesmo para gravar as aulas. Eu também utilizo alguns aplicativos, como o Vidma Recorder, agora estou usando o X Recorder, que é um aplicativo que grava a tela do celular, e aí eu posso pegar fotos relacionadas, imagens, né, para ficar, e funciona como se fosse um slide, né? Grava a minha voz, grava a tela do celular, e se eu quiser também eu posso aparecer na tela, no cantinho da tela, assim como está acontecendo aqui. E o aluno ele vai assistir essa aula, vai fazer em casa, né, dentro do tempo dele. Tem alguns alunos que me dão retorno no horário da aula, e tem alguns alunos que vão me dar retorno à noite ou no outro dia, né? Eu sempre incentivo eles a fazer, mesmo que não seja no horário da aula, porque eu sei que a maioria das crianças, né, por serem pequenos, né, eles não têm celular em casa, então o pai leva o celular para o trabalho e quando chega à noite é que vai ver as atividades propostas no grupo e fazer juntamente com a criança. Para os alunos que não têm o aparelho de celular ou acesso à internet, nós criamos a estratégia de fazer um roteiro explicativo, né? Assim, quando essas famílias elas vão na escola, né, no dia determinado para buscar as atividades, ali ela pega o roteiro impresso e com as orientações, né, para fazer as atividades, eles vão fazer as atividades em casa, baseado nessas orientações do roteiro. E ao analisar os registros, que são vídeos, né, que os alunos devolvem para mim, né, são as devolutivas que eles fazem, né,
demonstra que os alunos gostam mais de brincadeiras e jogos da cultura popular e exercitam competição, respeito às diferenças individuais e limites do próprio corpo, né? Eu gostaria de citar aqui Rosa Milha, que ela diz assim: a educação física nas escolas primárias terá por fim promover, por meio de atividades físicas adequadas, o desenvolvimento integral da criança, permitindo que cada uma atinja o máximo de sua capacidade física e mental, contribuindo na formação de sua personalidade e integração no meio social. Eu estou sempre propondo as brincadeiras, né? E aqui eu gostaria de citar alguns exemplos de brincadeiras que eu faço com as crianças para avaliar, né, a coordenação motora, as habilidades que eles já estão tendo, que vão criando a partir das brincadeiras, né? Eu sempre trabalho com jogos, né? Quando eu proponho uma brincadeira também, eu estou sempre levando em consideração que a escola tem poucos recursos, né? Que as famílias também, elas não têm muitos recursos para investir na educação do filho, né? Então, eu estou sempre utilizando coisas, né? Objetos que eles vão ter provavelmente em casa, que mesmo que eles não tenham em casa, não vai ser difícil para conseguir. Por exemplo, jogos, né? Eu vou falar de alguns exemplos que eu já trabalhei, porque aí fica mais fácil para vocês entenderem. Jogos da velha, por exemplo. O jogo da velha, ele vai precisar de uma folha, né, para usar, para fazer o tabuleiro, vai precisar de 10 tampinhas de garrafa PET, e se ele não tiver garrafa PET, aí eu estou dando as opções, eu vou fazer as tampinhas para jogar de papelão ou de papel, né? E ali eu vou dando várias opções para que essa criança ela tenha condições de fazer, de desenvolver, né? De fazer um vídeo gravando, de fazer um vídeo evolutivo. Tem a brincadeira puxa-puxa, por exemplo, só precisa de uma tampinha de garrafa PET e de 2 folhas, né? Canetinha para escrever, enfim. Xíssima, né? É um jogo também de tabuleiro, que também a criança vai precisar de 6 tampinhas de garrafa PET, ou essas tampinhas elas podem fazer também de papelão, né, ou de qualquer outro material que eles tiverem em casa. Confecção de brinquedos também, para brincar em casa, como, por exemplo, a peteca, né, eu tenho até uma peteca aqui, que é um material que eu consegui na escola, mandei para todos eles, e eles puderam fazer essa peteca em casa, só amassando papel, né, e com o barbante. O vai e vem, que é feito de garrafa PET, o biboquê, né, que são feitos de garrafa PET, o dado, que pode ser feito de rolinho de papel higiênico, né, e ali eu vou oferecendo várias opções para que o aluno ele tenha a condição de fazer essa atividade. As brincadeiras também são brincadeiras como a amarelinha, africano, que eles podem fazer na cerâmica da casa deles, se possível, ou eles podem fazer no quintal da casa, riscando o chão com uma varinha, né, para fazer o tabuleiro. Tiro no alvo, amarelinha normal, né? Exercícios também, né? 1 minuto, viu? Já? Nossa! Então tá, eu quero dizer que eu estou fazendo atividades que eles possam fazer em casa com o mínimo de recursos possíveis, né? Mesmo se eles não estiverem em casa, eles podem procurar na casa do vizinho, que você vai conseguir. Percebemos, então, que essas aulas remotas, ela propiciou um diálogo mais frequente entre as famílias, professores e direção da escola, né? Visto que agora essas famílias, elas têm que ir à escola pelo menos 2 vezes por mês, e também, como as famílias, elas mandam esses vídeos para mim, né, pelo grupo do WhatsApp, então ali a gente conversa, ali eles vão falando das dificuldades do aluno, e a gente também vai tentando sanar as dificuldades o máximo que pode. Eu gostaria de citar aqui, sobre isso, o Paulo Freire, que ele diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar, quem aprende ensina ao aprender. Isso é muito interessante, né? Porque eu, no caso, professora, eu mando a atividade do grupo, os pais vão assistir às atividades, vão ensinar para os alunos, e ali a gente tem essa troca de conhecimento, né? Eu também gostaria de salientar que as aulas remotas têm sido condizentes com a nossa intenção de propiciar ao aluno um ensino inclusivo, de propiciar o desenvolvimento de múltiplas habilidades e dimensões dos alunos. Eu falo que é um ensino inclusivo porque a gente está tentando incluir todos nesse processo, né?
por mais que tenha as dificuldades, né, com a internet, com os celulares, né, que muitas vezes não é um celular de qualidade, que não pode estar dando retorno, mas a gente está sempre trabalhando para que todos possam participar das aulas da melhor forma possível, dar esse retorno para a gente. Enfim, terminei. Ok? Nós agradecemos, Girlene, viu, sua exposição. E aí, o que vai acontecer? Nós temos mais 5 apresentações previstas aqui nessa turma, mas o que eu queria pedir aos que estão aqui presentes nessa sala, que se vocês tiverem a experiência que a Girlene traz junto com o professor Ailson Pinhão, ela é muito relevante e ela fala do território de identidade aqui do extremo sul da Bahia, né? E é muito importante a gente ver os egressos da nossa universidade apresentando trabalho em eventos científicos. Então, parabéns, Gilene, pelo seu engajamento e também por você leva também esse DNA da universidade, né, essa marca da UNEB para Porto Seguro. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E no final, no término, se vocês tiverem algumas, eu já até anotei aqui não é nem questionamento, porque a gente sabe que trabalhar de forma remota com adulto tem sido um desafio, imagina com criança, mas o que às vezes a gente percebe é que a criança, ela tem uma característica diferente, né? Nessa questão das aulas online, mas eu vou deixar para fazer esse questionamento no final, porque a gente terá mais tempo, então a gente retorna com esse bloco para a gente abrir para as outras apresentações. De qualquer modo, parabéns, tá, pela sua exposição, uma exposição muito segura, assim a gente percebe, e a gente também percebe o encantamento que você tem pela educação, e isso nos deixa muito felizes, tá? Eu também, como egressa dessa universidade, eu também me sinto muito feliz em ver o crescimento do estudante de egresso, que agora você já é uma professora, né? Então, assim, isso é muito relevante. Parabéns pela apresentação e pelo trabalho desenvolvido. Obrigada. Tá joia? Então, a gente, na continuidade, se a gente tivesse presencialmente, a gente ia bater palmas, né? Aqui a gente vai fazer em Libras, né, Kimberly? Ó, aqui em Libras, ó, isso aqui é parabéns, tá? Gostaria de ver se a Josiane, Karina estão, Tiago e Carlos, Renata e Franciele, não estão presentes. E Ana Clara, Daniele, Milene, Alain, Márcio, Ana Caroline e Matheus. Estamos, Daniela e Ana Clara. Ok. Daniela e Ana Clara, vocês são de que curso? Letras, português. Aqui do Campus 10, né? Isso. Ah, tá. Então, nós vamos convidar o grupo Ana Clara, Essa tá travando Carolina e Matheus Oliveira. Eles vão apresentar um relato de experiência intitulado Prática Docente no PIBID. Não, relato de experiência da prática docente no PIBID, a escola literária do romantismo através de oficinas de HQs. Então, vocês têm 10 minutos, como é a dinâmica aqui, depois nós vamos abrir para os questionamentos, dúvidas, para a gente ampliar mais essa discussão aqui. Afinal de contas, as sessões de comunicação, elas são importantes para a gente ter essa dimensão, né, dos impactos que tem essa prática e também da pesquisa. No caso aqui, nós tivemos o relato de Gilene, que foi da prática pedagógica, do ensino, e também teremos a experiência de vocês, lembrando que nós estamos enfrentando essas dificuldades com a questão do PIBID, RP e virtude das bolsas, mas isso do atraso das bolsas, mas não tira o brilhantismo do trabalho desenvolvido por vocês. Certo, eu vou compartilhar o slide aqui.
Fique à vontade. Bom Ana, dia, você tá aí? pessoal. Ah, Tô. Bom tá dia, dando pra ver o pessoal. slide? Sim. Tá, ok. Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim, sim. Ok. Vamos apresentar o relato de experiência, como a Guilhermina falou, da prática docente do PIBID na Escola Literária do Romantismo através das oficinas de HQ. Pode passar, Dani, por favor. Bom, quem somos, né? Esse relato de experiência foi produzido por discentes do quinto semestre do curso de Letras, né? Língua Portuguesa, Literatura do Campus 10 da Universidade do Estado da Bahia e participamos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, Núcleo de Multiletramentos. Pode passar, por favor. Bom, esse relato de experiência ele foi produzido, né, com as práticas com as práticas pedagógicas que foram desenvolvidas em turmas do segundo ano médio do Colégio Estadual Henrique Brito Integral, localizado aqui em Teixeira, sob a supervisão da professora Marta Ellen Correia Moreira Dias, que é a nossa professora, né, supervisora no projeto PIBID. Pode passar, Dani. Bom, em sala, o assunto que foi trabalhado, né, foi o movimento literário do romantismo, e as aulas introdutórias desse assunto, elas foram conduzidas pela professora supervisora, né, abordando o contexto histórico, principais características e obras, assim como os autores, né, através das metodologias diversificadas. Só explicando o motivo pelo qual foi a professora supervisora que deu essas aulas introdutórias. Nós estávamos participando de forma ativa nas aulas, dando os conteúdos, quando o ensino da rede estadual estava 100% remoto. Quando esse ensino voltou para o modo híbrido ou 100% presencial, nós começamos a atuar no tempo casa, né? Então, a professora atuava no tempo escola e nós atuávamos no tempo casa, dando oficinas desses multiletramentos. Então, esse relato de experiência foi produzido em uma oficina de tempo casa, uma oficina com práticas pedagógicas de multiletramento. Pode passar. Agora, a nossa amiga Dani vai conduzir. Então, pessoal, bom dia. Como a Ana já falou, né, a organização das aulas estava se dando em dois tempos, o tempo casa e o tempo escola. A professora supervisora, né, assumia as aulas presenciais no tempo escola e a nossa interação com os alunos era de maneira virtual através do tempo casa. Na escola, a professora supervisora trabalhou com a primeira e a segunda fase do romantismo. Dentre as obras trabalhadas, os alunos tiveram que escolher uma obra dessas duas fases, né, para que eles pudessem produzir uma história em quadrinho baseada nessa obra que eles selecionassem. Para o tempo casa, desenvolvemos uma oficina pautada em multiletramentos, que abordou o gênero história em quadrinhos, explanando sobre esse assunto, sobre esse gênero, né, mas sempre tentando ali interagir com os conhecimentos prévios dos nossos discentes. Então, fizemos as orientações de como produzir o gênero textual HQ, e para exemplificar, nós fizemos a nossa própria HQ, inspirada no poema O Conto do Guerreiro, de Gonçalves Dias. Quanto à produção das HQs,
Nós socializamos um tutorial para a utilização do aplicativo criador da página Comic, que é um aplicativo utilizado para produzir HQs através do celular. Então, os discentes foram orientados para a elaboração de um roteiro para organizar e facilitar o processo de criação da HQ. Nós também disponibilizamos esse roteiro e, com a produção da nossa HQ, nós também preenchemos o roteiro para que eles tivessem acesso a como nós queríamos que eles fizessem, né? Então, tudo isso foi elaborado para que eles pudessem produzir suas próprias histórias em quadrinhos, baseadas em suas interpretações e releituras de textos que fazem parte, né, da primeira e da segunda fase romântica. Quanto à divisão dos grupos, a atividade pode ser realizada individualmente, em duplas ou em trios. Aqui nós temos a nossa HQ, o Conto do Guerreiro, nós colocamos assim em forma de slide para facilitar a visualização, né, como era online, e a maioria via pelo celular, né, então a gente achou melhor disponibilizar dessa forma, para ficar maior as letras, né. Aqui nós temos o exemplo do nosso roteiro, né, onde eles tinham que escrever qual era o texto base, né, e uma síntese do texto ou do trecho, né, que eles iriam utilizar para produzir a HQ, e ali em cada quadrinho eles escreveriam o texto que haveria no quadrinho, né, e aí quando eles fossem de fato produzir já estaria basicamente pronto, né, e aí facilitaria na produção. Aqui nós fizemos também um slide para orientar, né, a utilizar o aplicativo, e aí nós fizemos o passo a passo para que eles pudessem usar o aplicativo. A Ana vai falar mais um pouco. Bom, com toda essa proposta trabalhada em sala, no presencial, e conosco, né, no Tempo Casa, virtualmente, alguns desafios foram encontrados para a produção, né, e desenvolvimento dessa atividade. Deles, a dificuldade de acesso à internet, que durante né, a pandemia foi algo muito em alta. Muitos alunos utilizavam dados móveis, o que oscilava muito, ou às vezes acabava. Muitos alunos não tinham Wi-Fi em casa, né? Internet banda larga, às vezes usava de um vizinho, às vezes tinha que ir na casa de algum parente para utilizar essa internet, conseguir acompanhar as aulas, conseguir entregar as atividades e produzir essas atividades. Complicações na sistematização do conteúdo abordado nas aulas, né? A dificuldade de entendimento, a dificuldade de compreensão também foi um dos desafios encontrados. A falta de interesse ou problemas de ordem pessoal. Por vezes encontramos alguns alunos que não tiveram tanto interesse em reproduzir a atividade, né, em produzir as atividades, em estar acompanhando as aulas, estar acompanhando as oficinas, ou problemas de ordem pessoal que não tivemos muito conhecimento. Pode passar, por favor, Dani. Bom, sobre os objetivos, né, alcançados. De início, a proposta teve uma boa aceitação da turma, ficaram animados em produzir as HQs. A maioria dos alunos atingiu, né, a meta e entregaram ótimas HQs. Eu e os meninos que participaram, né, ficamos muito animados porque quem fez, né, quem conseguiu entregar, se dedicou e entregou ótimas HQs. Nós trouxemos 2 exemplos, já vamos mostrar para vocês. E para o melhor aproveitamento dessa atividade, fez necessário uma revisão ortográfica, né? A única coisa que a gente fez foi alguma revisão ortográfica em alguma HQ, que tinha algumas palavras erradas ou as pontuações em lugares errados, mas por alto foi muito bom. E o aprendizado da oficina foi mútuo, né? De todas as oficinas que a gente fez, dessa também, o aprendizado foi mútuo para eles e principalmente para nós, porque para muitos esse contato com os alunos foi o primeiro contato que a gente teve, sabe?
em sala, metaforicamente colocar os pés na sala de aula. Então, a produção e a interação dos alunos foi muito importante, deu aquele gás assim, de professor iniciante. Foi muito legal e com certeza vai marcar a nossa trajetória como docente, né? Esse início de docência que a gente tem. E o desenvolvimento das atividades Meninas, 1 minuto. Ok, eu vou encerrar minha fala aqui dos objetivos, que já concluí. Vamos mostrar os exemplos das HQs para vocês verem como ficaram as produções. Então, pessoal, essa primeira HQ aqui, ela foi baseada na Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Nós trouxemos só 2 por questões de tempo, né? E essa daqui, o aluno optou, né, pela Canção do Exílio do Gonçalves Dias. A segunda, ela foi baseada no poema Meu Anjo, do Álvares de Azevedo. E esse aluno aqui, ele inovou, ele foi muito além do que a gente ensinou lá a mexer no aplicativo, né? Nem nós sabíamos que dava para fazer tudo isso no aplicativo, então ele trouxe essas imagens mais realistas e ficou bem bonita a HQ que ele produziu. E é isso. No mais, se alguém tiver alguma dúvida sobre o nosso relato, nós estamos... Eu só quero ressaltar algo, Dani. Oi? Eu só quero ressaltar algo. Nessa última HQ da Canção do Meu Anjo, a capa da HQ foi um desenho feito à mão. Não deu para colocar a imagem aí porque estava muito ruim. A qualidade da imagem estava muito ruim, mas ela foi uma menina que fez, e ela fez um desenho à mão, ficou muito bom, ficou maravilhoso o desenho. Por isso que a gente ficou tão surpreso com a produção dela. Exatamente. Essa imagem que vocês estão falando, meninas, Daniele e... Professora, a imagem nós não conseguimos colocar no slide porque estava meio ruim a foto, né? Ah, tá. Mas ela desenhou à mão e ficou bem bonito o desenho que ela fez da capa. Uhum. Então, eu quero parabenizar, viu, gente, também o trabalho de Ana Clara, Daniele, Milene, Alain, Márcio, Anne, Caroline e Matheus. A gente percebe que realmente vocês sim, tiveram assim, toda uma preocupação metodológica e pedagógica para dar continuidade a esse trabalho no tempo casa, né? E o tempo escola. E a gente percebe que, por vezes, a gente acredita que, de repente, a gente não vai ter um resultado satisfatório nesse ensino remoto, né? E a gente percebe como que os estudantes, eles dão um retorno. No caso, vocês trabalham com ensino fundamental, essa experiência, né? No ensino fundamental 2, não é isso? E a gente percebe como que eles se Não, no ensino envolveram. médio. Ou no ensino médio, exato. E como houve esse envolvimento deles, né? Nesse trabalho. E o de vocês também, porque vocês construíram toda uma metodologia para que eles pudessem produzir. E que eles foram além das expectativas. Então, isso é muito rico. Então, parabéns pelo trabalho apresentado por vocês. E também parabéns à professora Marta L., né, que é a professora supervisora do PIBID, e as professoras que são docente orientador, né, que no caso Karina e as professoras Karina Salles e Ivana Figueiredo, certo? É Isso isso mesmo? Isso. Então, a gente percebe que tem todo um planejamento baseado no que está preconizado no PIBID, né? Vocês cumpriram para além do que da questão mesmo, então ficou muito da questão do entrosamento, da interação tecnológica, então parabéns. Eu vou fazer... Obrigada, professora. Levem os meus parabéns para os outros colegas.
Então, nós temos aqui a Josiane Alves justificou a ausência, não está bem de saúde. Convidamos, então, o Tiago e o Carlos. Eles já se encontram na sala. Gleicia e Sueli. Renata e Franciele. Esses são os próximos trabalhos. Que eu tenho a justificativa é só do primeiro, que a Josiane Alves não está se sentindo bem, não teve condições de apresentar. Então, Tiago e Carlos não estão, Gleiciele e Sueli, Renata e Franciele. Bem, então agora eu vou pedir para... A gente vai como... Kimberly, se alguma dessas pessoas adentrarem a sala, nós chamamos para apresentar. Então, Certo, professora. Porque eu não estou vendo o nome dessas pessoas aqui também no Teams, né? Ou então eles podem ter... Eles não estão aqui na sala. Não estão na sala. Então, eu vou abrir aqui, vou pedir para as meninas que apresentaram o trabalho do PIBID e para a Girlene para retornar à tela, e o professor também, Ailson Pinhão, porque nós vamos agora abrir uma roda de conversa sobre o trabalho, acerca do trabalho apresentado, dos trabalhos apresentados. Vamos lá? Ok. Vamos aqui. Aí vocês podem fazer algo. Ei, mas quem tá num lugar bonito aí, hein? Nem me convidou, hein? Onde é que é isso, Dani? É Dani que tá falando? É Dani que tá aí? Professora, eu coloquei esse fundo e não consigo tirar mais. Não, eu sei que é, eu tô brincando. Eu sei que é, mas é porque eu tô dizendo que a gente tem que fazer também, fazer graça. Meu filho esses dias me colocou o fundo que o fundo tava parecendo que eu tava naquele tipo Star Wars, entendeu? Aí os meninos, professor, você tá onde? Falaram, tô aqui no reino do Star Wars. Então, vou pedir para vocês, agora, quem tiver aí pode abrir as câmeras, porque agora nós vamos abrir um diálogo. E para iniciar, eu vou fazer uma pergunta para um questionamento, né? Porque me achei muito interessante de Girlene. Qual foi? Ela falou dos desafios, mas qual foi para você que teve toda a formação, tanto a sua quanto, na verdade, a nossa, né? É Daniele que apresentou, não é? De letras? A nossa formação na universidade, eu digo da minha formação há 25 anos atrás, mas a formação de vocês que são mais jovens, a formação inicial, né? No caso, a formação em letras de pedagogia. Nossa, foi toda presencial, a gente não tinha. Imagina você fazer um HQ, uma construção de um HQ, você na sua casa, o estudante na dele. O estudante fazer uma peteca, um bilboquê, uma amarelinha, jogos, ele na casa dele, você na sua, fazendo essa orientação pelo WhatsApp ou por outro aplicativo. Então, a primeira questão é, qual foi o maior desafio que vocês encontraram? Tanto a Girlene quanto a Daniela, aqui representando esse time, não posso nem falar que é um grupo, né? O time do PIBID, multiletramentos do curso de letras aqui do Campus 10. Então, fica aí esse primeiro questionamento para a gente poder abrir, fazer circular. E quem está aqui na sala, se puder abrir a câmera, eu estou vendo que tem aqui a Ana Clara, a Natália, Ana Clara, Daniele está aí, o Ailson. Então, se vocês quiserem abrir as câmeras para a gente poder, tá bom? Fica à vontade. Eu vou começar, então. Com vocês. Fica à vontade. Okay. Eu acho assim, que quando eu comecei aqui em Porto Seguro, quando falaram que as aulas iam ser online, né, e que a gente ia ter que gravar vídeos e tudo, para mim foi também um choque de imediato, né, porque eu fiquei assim, nossa, eu vou ter que gravar vídeos e esses vídeos vão para o grupo do WhatsApp, e daí eu comecei a imaginar que também eles poderiam ficar compartilhando entre eles e tudo, né, e eu acho que também os professores daqui, de modo geral, todos tinham esse medo, né, das famílias ficar divulgando esses grupos nas redes sociais, né? Eu sempre fui uma pessoa mais reservada, gostei de fazer esses vídeos e tudo, mas agora foi necessário, né?
E assim, agora eu já estou até gostando, tanto é que lá na escola eu sou uma das que mais grava vídeos, né? Enquanto os outros professores, às vezes, dão mais prioridades aos links de vídeos do YouTube, que eu também utilizo, mas eu sempre estou sentindo essa necessidade de fazer um vídeo meu, gravar meu vídeo e mandar para os alunos, ensinando eles como fazer. Porque, às vezes, eu posso pegar um vídeo da internet e colocar lá, o aluno vai falar assim, nossa, a professora também não faz, mas, tipo assim, eu acho que quando eu estou fazendo, eu estou incentivando o meu aluno a fazer também. Eu digo, se eu fiz, é que significa que eles também vão conseguir fazer, né? Então, eu acho que a minha maior dificuldade foi, inicialmente, para gravar esses vídeos. Inicialmente, eu demorava muito para gravar um vídeo, eu fazia, refazia várias vezes. Hoje eu já estou tendo mais essa habilidade aí de gravar os vídeos. Sempre estou cometendo alguns errinhos, tenho que voltar e refazer novamente, mas agora também eu já estou utilizando vários suportes, né, tecnológicos, como o iShot, né, que edita os vídeos, e outros mais para acrescentar, né, fazer mais algumas coisinhas para os vídeos ficar mais interativos, né? E, assim, eu acho que o desafio é esse, né? Primeiro que eu sempre estudei de forma presencial, né? E agora eu estou trabalhando nessa modalidade online de volta, né? E está sendo um desafio todos os dias, né? Eu vejo que os meus alunos, né? Tem aqueles alunos que têm dificuldades e tudo, mas tem alguns alunos que têm se adaptado muito bem a essas aulas remotas. Eu lanço a minha aula e, de repente, em meia hora, uma hora mais ou menos, o aluno já me dá o retorno. Então, eu vejo que tem muitos alunos que já estão se adaptando muito bem a essa modalidade, né? Não são todos, lógico, né? Mas tem alguns alunos que permanecem firmes aí, todo dia, manda atividade, eles já dão retorno, e isso é bem gratificante, né? Eles dão retorno, eu também vou lá e mando aqueles áudios, né? Incentivadores, parabéns, ficou lindo e tudo, para que eles continuem dando esse retorno, né? Dando essa devolutiva também. Oi, tá dando para me ouvir? Estou ouvindo. Agora é com a Bibidiane e Daniele. E Gratidão. É muito importante ver a sua experiência, Girlene. eu acho que para nós um dos maiores desafios foi mesmo o acesso à internet por parte dos alunos, né? A gente viu que é uma realidade muito cruel, né? Pouquíssimas pessoas da sala têm acesso a uma internet boa, né? Tem ali um computador. A maioria usava celular, às vezes celular dos pais, né? Que precisavam por algum momento e o aluno tinha que sair da aula. E outra questão que até tem nos preocupado também foi a grande evasão desses alunos. Nós atuamos no Henrique, que é um colégio integral, né? E muitos alunos estão trabalhando. E aí a gente passava as atividades, né? Perguntava por que os alunos não estavam na aula e eles diziam que estavam trabalhando, né? Então, a presença também caiu bastante nessas aulas online. E é uma preocupação para os próximos anos, né? O que será desses alunos que saíram da escola e estão trabalhando agora? A gente entende, né, que é um momento de pandemia, realmente as coisas estão muito caras, muitas famílias estão passando por dificuldades, né? Mas é triste, né, a situação desses alunos que deveriam estar estudando, mas infelizmente saíram da escola para estar trabalhando. E esse foi uma questão, né, que dificultou também a nossa atuação de forma remota no PIBID. Ana, você tem alguma coisa a falar? Acho que, por mais que o projeto que a gente participa é voltado para o multiletramento, a gente, pelo menos para mim, eu vou falar, né, por Ana, um desafio que eu me pegava pensando todos os dias era a maneira de se reinventar. Tanto quanto a gente começou no 100% online e depois quando a gente ficou só no tempo casa. Né? Eu ficava pensando como que a gente pode se reinventar para os alunos participarem das aulas, porque normalmente essas oficinas aconteciam às vezes no sábado, né? Então os alunos passavam a semana inteira na escola, tinham que assistir alguma aula no sábado, então como que a gente ia fazer para que para que a aula fosse interessante, para que os alunos conseguissem assistir, que eles se interessassem em assistir.
E eu vi a Girlene falando que ela fez a graduação dela 100%, né, presencial. Já com a gente está sendo diferente porque a gente também tá fazendo, né, essa parte remota. Então eu ficava pensando, como que eu posso, o que eu posso fazer de diferente para que as aulas que a gente vá dar sejam mais interativas, seja mais interessante, porque essas aulas remotas elas são um pouco desgastantes, né? Ficar ali muito tempo olhando para o computador, olhando para o celular. Então, acho que um dos desafios que me apareceu foi pensar em formas diferentes, né, de dar essas aulas. Olha só, eu nunca fui para a sala de aula, né? Eu já comecei no modo remoto, né? Que eu entrei, passei no concurso agora e já entrei agora nessa modalidade remota. Eu confesso para vocês que eu estou gostando, porque eu gravo minha aula, eu faço todo o meu serviço antes da aula. Quando eu chego no horário da aula, eu só jogo o vídeo, né? As explicações, os áudios explicativos no grupo do WhatsApp. Então, ali eu não tenho a necessidade de ficar ali. Tipo assim, eu tenho a obrigação de ficar atendendo o meu aluno no meu horário de aula. Por exemplo, se meu horário é de 7h30 até 8h25, eu jogo minha aula lá no grupo, né? Que é a aula já gravada, e aí eu espero o retorno do aluno. Então, eu fico ali à disposição daquela turma no meu horário de aula. Mas aí não é videoconferência assim, igual estamos aqui, né? Então, eu posso jogar a minha aula lá e só ficar aguardando o retorno do aluno. Esse retorno do aluno nem sempre vem no horário da minha aula, né? Às vezes tem aluno que manda a aula, a atividade para mim meia-noite. Então, eu sempre oriento eles para, assim que eles fizerem, eles mandar para mim, porque eu sei que o pai trabalha, eu sei que são vários fatores que interferem. Então, não tem essa necessidade de ter uma internet boa, né, para que o pai assista a aula. Ele pode ali tentar baixar no tempo dele, né, os vídeos. Ele pode fazer a atividade a hora que ele quiser e mandar para mim. Ele sempre vai mandar no meu privado. Então, eu vou receber essa aula a qualquer hora. Meia-noite, teve o dia que eu estava recebendo aula 1h da manhã, né? Então, no meu horário de aula, eu vou lá abrir o vídeo, vou ver o conteúdo, vou elogiar o meu aluno. Então, está sendo, assim, bem tranquilo. Eu estou gostando. Aí, agora, recentemente, a gente começou com as aulas presenciais em algumas turmas, devido à prova do SAEB, né? Que a gente precisava orientar as crianças como fazer a prova. Então, eu estava indo para a sala de aula somente com uma turma. E, assim, foi legal também, agora já parou também novamente, já encerramos as aulas presenciais, estamos continuando com o modo remoto. E, tipo assim, eu também tenho esses problemas de alunos que não me dão retorno, né? Ou de alunos que começou me dando retorno e depois parou. Aí tenho que estar sempre mandando mensagem aos pais para saber qual é o motivo. Aí o pai sempre vai me dar aquela resposta: ô, professora, meu celular foi roubado, meu celular deu problema, meu celular não está aguentando mais tantos vídeos, enfim. São vários os problemas que a gente enfrenta, né? Mas, enfim, eu prefiro sempre estar olhando de uma forma positiva, porque eu estou tendo retorno de alguns alunos e estou tentando incluir esses outros alunos de alguma forma, seja com roteiro, seja com... Agora mesmo eu mandei mensagem para ontem, né? Eu estava mandando cobrança para os pais, ele falou assim: professora, eu não consigo mais mandar vídeo para você, tira uma foto da atividade pronta, ou do aluno brincando, e manda para mim que eu vou aceitar da mesma forma. Então, a gente tem que ir criando outras possibilidades para que haja essa inclusão, né? Para que o aluno ele participe das atividades, para que ele faça atividade, para que eles sejam incentivados, né? A continuar, mesmo de forma remota, né? Que a gente sabe que não é da mesma forma como as aulas presenciais, né? Mas, enfim, a gente vai tentando fazer o que pode, né? Vocês utilizaram o termo, a questão de reinventar. Esse momento de aulas remotas, houve a necessidade de reinvenção em todos os aspectos, do supervisor, do coordenador, do professor, e a gente percebe que algumas escolas ficaram 1 ano praticamente, né, sem a aula. E imagina você fazer 2 anos em 1. Então, assim, agora é essa questão de você ter essa celeridade para
dar conta de uma metodologia que possa ser adequada a esse ambiente, que tem professores que dão aula pelo Meet, outros dão aula pelo Google, tem atividade no Google Classroom, outros usam o Google, o Microsoft Teams, o Meet, e outros professores dão aula pelo WhatsApp, né? Então, Sim. eu queria fazer também a pergunta, um questionamento para a questão de Daniele, porque as meninas apresentaram muito bem como é que foi a seleção eles que escolheram as obras literárias para fazer o HQ, ou como é que foi que vocês fizeram passo a passo de como usar o HQ, né? Como é que é usar o aplicativo, como é que foi essa questão do incentivo que vocês, o incentivo não, como é que foi a escolha da obra literária? Que eu particularmente considero que o trabalho que eles fizeram ficou primoroso, né? Então, assim, vocês, quando vocês falam, quando vocês estiverem em contato, vocês falam que o trabalho deles foi apresentado na universidade e que foi muito elogiado, porque a gente vê, não é apenas habilidade, porque quem sabia desenhar fez o desenho, quem não sabia fez essa montagem, e teve, como vocês apresentaram muito bem, teve alguns que foram além da expectativa do trabalho, né? Então, queria que vocês falassem dessa experiência com a produção do HQ. Então, pode falar. Você quer falar, Dani? Tá. Como a gente disse na apresentação... Aparece um pouquinho para nós, amada. A minha internet está um pouquinho ruim, mas deixa eu falar e Dani complementa. Como a gente tinha falado na apresentação, quem conduziu nessas aulas introdutórias foi a professora Marta. E ela apresentou, né, algumas obras do romantismo para os alunos e deixou que eles ficassem à vontade para escolher a obra que eles queriam, né, reproduzir nas HQs. Então, foi dessa maneira que eles escolheram a obra. Eles tiveram contato, né, com a obra ou com um trecho da obra. Acredito que com um trecho da obra, né, porque são obras muito grandes e o tempo foi curto, então eles escolheram a obra, leram a obra, né, leram os livros ou o poema que escolheram e reproduziram as HQs. Eu acho que a Ana explicou bem, foi isso mesmo. As aulas do conteúdo foram dadas pela professora, né? E com ela eles tiveram contato com essas obras. Nossas aulas no Tempo Casa aconteciam pelo Google Meet, né? Então, o conteúdo que nós demos foi o conteúdo de HQ, né? O que são, como funcionam, tipos de balões que se utilizam. A gente deu essa oficina, né? Antes, né, de propor que eles produzissem as HQs deles. Era basicamente assim, a professora supervisora dava, né, a teoria do assunto e nós, nas oficinas, trabalhávamos mais a prática, né? Trabalhamos com as HQs, trabalhamos com outras formas de multiletramento também. Meninas, vocês querem fazer alguma pergunta? Dani e Ana Clara para Girlene? Alguma curiosidade? Ainda mais ela que está lá em Porto Seguro, imagine aí. Ô, meu pai. E Girlene, tem alguma pergunta? Calcular esse conhecimento, né? Porque são duas experiências. Fique à vontade, professor. Duas questões que estão presentes nos dois relatos, né? Que é a questão de lidar com pessoas que estão envolvidas no processo, trabalhadores, né? A Gilene, que envia para os pais, que são trabalhadores, e para essa atividade vai chegar só no tempo que for possível. E a Daniele, né, que também na experiência, teve que lidar com estudantes trabalhadores também, né? A questão que veio que está aí o desafio, né? Como desenvolver práticas
que seja realmente inclusiva em um cenário que há uma dificuldade do próprio acesso à comunicação, né? Os professores, né? Os professores propõem atividade e tal, e há essa dificuldade. Então, a questão que eu coloco, né? Como propor práticas que sejam inclusivas nesse cenário? Uma outra questão, e aí eu primeiro digo que a Girlene eu a convidei para minha aula de estágio, sou professor de estágio lá no Campus 15, ela fez um relato de todas as experiências dela, inclusive também com criança pequena, né, na educação infantil. E aí eu disse, não, nós vamos divulgar essas experiências lá no CEPEX. E aí ela topou, né, e é o que está acontecendo aqui. E uma questão que surgiu, que eu acho que é para a gente pensar também, que legado, né, podemos levar para o ensino presencial, que é uma tendência no próximo ano de 100% presencial, que legado podemos levar desse modelo que é agora remoto, né? Eu já consigo ver, pelo menos nos níveis mais inferiores, né, diferente do de Daniele, que é esse diálogo maior com as famílias, né? Que é um desafio mais de que a família acompanhe mais, que participe mais, né? Já consigo ver. Agora eu fico pensando assim, para o ensino médio, né? A Daniele, né? Que legado, né, Daniele? A gente pode levar. Porque eu imagino que alguma coisa tem que ter de bom disso aí, né? Ou algumas coisas desse modelo para a gente levar lá para o presencial. Então, é o que eu quero contribuir nesse sentido, de a gente pensar como desenvolver práticas inclusivas num cenário que é difícil incluir e que legado podemos levar desse modelo agora virtual, né? Então, ensino virtual, ensino remoto. Essas são minhas duas questões que eu queria colaborar. Meninas, está lançada aí a pergunta. Que legado, que legado vocês acreditam que essa experiência, tanto do ensino remoto, essa atividade com HQ que vocês realizaram, e a atividade que Girlene desenvolveu com jogos, brincadeiras, para desenvolver, né, a capacidade psicomotora dessas crianças, podem ser levadas para o retorno presencial ou híbrido. Tá aí a questão posta pelo professor Ailson Pinhão. Vamos lá? Aqui em Porto Seguro, nós estamos fazendo cursos, né? Porque a Secretaria de Educação aqui, ela entende que essa pandemia veio adiantar algo que já estava previsto para acontecer no futuro, que é justamente essas aulas remotas, né? Para que a criança esteja em casa ou em qualquer outro lugar, ela possa ter essas aulas. Então, a gente está sendo preparados para esse momento, né? E a pandemia só veio adiantar isso. Então, eu acredito que futuramente, né, a ideia seja que aconteça mais aulas remotas, né? E, assim, presencial, eu acredito que tem muitas coisas que, tipo assim, eu acredito que os pais vão se preocupar mais com a educação dos filhos, porque antes, o que acontecia? O pai pegava a criança, jogava na escola, e o professor que ali ia se virar para ensinar a criança a ler, a escrever, a ensinar os conteúdos da escola. Com essa experiência, né, dos pais ter que ensinar as crianças, né, no meu caso, são crianças pequenas, né, que precisa da orientação do responsável, falando, pais, mas estou referindo ao responsável, a família, que às vezes é o vizinho, às vezes é o tio, às vezes é o padrasto, enfim, né? Então, eles agora, eu acredito que eles vão ter mais essa preocupação também, saber como é que é o desenvolvimento da criança na escola, né? Teve, logo no início, teve uma mãe que chegou e falou assim, mas eu não sabia que meu filho estava tão assim, com tanta dificuldade, né? Porque ela colocava a criança na escola e não se preocupava, né? Com como estava a criança na escola, se a criança estava aprendendo a ler, ela só entendia que o trabalho dela, que era de colocar a criança na escola, estava sendo feito, né? Então, eu acredito que agora as famílias elas vão se preocupar mais com essa educação dos filhos, né? Vão ver, o que foi que você aprendeu, né? Vão continuar com essa rotina aí de auxiliar as crianças em casa, né? De saber como está o desenvolvimento da criança, de poder
Eu estava até ouvindo um pai falando assim, ó, agora eu que estou ensinando meu filho, porque, né, ele vê os vídeos dos professores no grupo, e aí ele aprende, e aí ele vai ensinar para a criança. Então, eu acredito que esse é um legado positivo, né? Afinal, a escola não é a única responsável pela educação das crianças, né? A escola precisa dessa parceria com a família. Excelente, Glicile. Girlene, eu percebo que essa questão da interação da família com a escola é algo muito complexo, porque, por vezes, as famílias não dão essa assistência como deveriam, não tem esse acompanhamento com os filhos, porque os pais trabalham. Tem a questão tecnológica também, né? Mas, de qualquer forma, essa aproximação família e escola é algo que, desde sempre, a gente ouve falar e a gente se revela cada vez mais necessária, ainda mais agora, nesse momento remoto. Dani e Ana Clara. Gostariam de complementar, meninas? Então, como nós tivemos essa dificuldade, né? Não estou te vendo, Dani. Dificuldade de participação dos alunos nas aulas, né? A gente caminhou por gêneros textuais que fazem parte do cotidiano deles e que eles gostam bastante, né? Como foi o caso da HQ. Nós também utilizamos fanfics, que também eles gostam bastante, é um gênero que eles gostam, e também mini contos. Então, para nós foram alternativas, né, que fizeram com que eles se interessassem mais por participar das aulas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode utilizar, mesmo no presencial, né? A gente vai dar um assunto, tal, romantismo. Mas para integrar esse aluno, para fazer esse assunto ficar mais interessante para ele, por que não trabalhar com gêneros como o HQ, como uma fanfic, né? Para eles fazerem essa releitura dessas obras e reconstruí-las, né? Com o ponto de vista deles e com esses textos que eles já têm mais conhecimento e acesso, né? Eu acho que isso facilitou a participação deles. Quando nós utilizamos esses recursos, a participação foi bem maior do que só ter dado conteúdo sem explorar mais, né? Eu achei que isso a gente pode usar futuramente, mesmo no ensino presencial. Kimberly, quer fazer algum comentário também? Então, professora, eu queria parabenizar as meninas, né? Os dois trabalhos, né? Ótimos trabalhos, assim, muito pertinentes. Eu estou vendo a luta que a minha irmã está tendo, né? Ela também é residente, para sempre estar se inovando, né? Nesse período pandêmico que estamos vivendo, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa nova. Então, assim como as meninas, ela sempre está inovando, está trazendo essa inovação para as aulas dela. E, assim, é muito bom, né? Ver que o aluno que hoje, né, está presente na sala de aula como docente, né, como os residentes, ou o pessoal do PIBID, né, é muito bonito ver esse empenho, essa inovação que eles estão fazendo. E no DAGI, um trabalho, assim, maravilhoso, né, porque, assim, abrange a minha área de educação física e é muito otimista ver que em Porto Seguro acontece dessa forma, né, porque eu sou de Caravelas, uma cidade aqui próxima a Teixeira de Freitas, e lá em Caravelas não é dessa forma. Lá em Caravelas os meninos não têm essa aula, né, de educação física assim. Então a gente fica triste, né? Nós da educação física ficamos tristes porque é uma disciplina que a criança precisa, né? Com jogos, brincadeiras, ainda mais nesse período que estamos vivendo. E em outro ensino, no ensino médio ou no ensino fundamental 2, o professor de educação física não está ativamente, né? O professor de educação física ele está sendo tipo um apoio para os outros professores, para estar dando, orientando em atividades, ajudando em correção, mas não está trabalhando, né, efetivamente como deveria estar, como os outros professores das demais disciplinas. Então, assim, eu fiquei muito feliz por saber que em Porto Seguro está acontecendo dessa forma, a criança está tendo
né, a aula de educação física, tá brincando, tá se divertindo, tá fazendo, né, porque pelo relato dela, a criança faz, né, que ela falou que ela tem um retorno, assim, muitas vezes em 30 minutos, em 1 hora, então, assim, é muito gratificante, principalmente para mim da área, né, que, querendo ou não, a educação física é meio que uma área excluída, né, não pela criança, talvez pelo currículo, né? Mas, enfim, aí já é outra discussão, mas é muito gratificante ver que em Porto Seguro está acontecendo dessa forma. Eu fiquei muito feliz, né, pelos dois trabalhos, principalmente pelo da menina que apresentou a educação física. Então, assim, foi muito maravilhoso estar aqui ouvindo esse relato de vocês. Muito bom mesmo, os dois trabalhos. Professora, permita-me só um detalhe só. Fica à vontade, esse espaço aqui é nosso, para a gente Ok. debater mesmo. É que eu... e aí eu já olho já a partir de nós professores, inclusive na universidade. Esse processo resultou em formação dos professores, né? Formação primeiro dos professores, porque muitos professores, até na universidade mesmo e na educação básica, né? Não é todo mundo que tem essa afinidade com as tecnologias. E tiveram que passar por um processo de formação, né? Muita gente que não sabia produzir os vídeos, né? Lidar com isso, teve que fazer. Então, foi um processo, de certa forma, foi formativo para os professores, né? Eles tiveram que passar por esse processo, até para poder trabalhar, né? E, inclusive, e nas famílias, inclusive, também foi uma formação, porque às vezes os meninos sabem, os pais não sabem, né, lidar com isso. Então, eles tiveram que aprender, talvez, com um irmão, né? A mãe conversou com um amigo ou com alguém para explicar e tal. Eu acho que esse processo, então, eu achei que foi formativo, tanto para os professores como para as famílias, né? Porque elas tiveram que, para poder participar do processo, tiveram que compreender como é que lida com essas tecnologias, vídeos e tal. Então, eu destaco esse elemento da formação como algo muito importante desse processo. Em relação a essa questão que o professor Ailson Pinhão pontua, em relação, foi um processo de formação, eu digo que nós tivemos que aprender em 1 ano que a gente não aprendeu durante uma vida em relação à questão do uso às tecnologias, né? E eu queria, então, fazer circular essa pergunta para as meninas que estão aqui, Ana Clara, Dani, a Kimberly também. A Kimberly, inclusive, se ela quiser falar da experiência que teve em relação à produção de um jogo de uma interação da disciplina de Libras com a PROAF, se ela quiser também falar dessa experiência, de apresentar esse trabalho num evento na USP, tá? Então, se quiser também, Kimberly, falar dessa experiência. Então, a pergunta é, como é que foi para vocês essa questão dessa formação, a formação também de professores em relação ao uso da tecnologia. Vamos lá? Estão me ouvindo? Então, eu posso começar? Fica à vontade. Então, né, eu sou bolsista, né, PROAF, das ações afirmativas da UNEB, e aí surgiu a oportunidade, né, de estar fazendo a disciplina de Libras com a professora Guilhermina no semestre passado. E assim, eu creio que isso só não foi um questionamento meu, mas como dos demais, né, que conseguiram concluir a disciplina, como nós faríamos Libras em formato remoto, né, porque seria prática. Graças a Deus, Kimberly, eu acho que você está com a mão no microfone, está abafado o seu áudio. Está conseguindo ouvir? Agora melhorou bastante. Pois é. Então, assim, a disciplina de começo foi meio que complicada, né? Por conta de ser uma disciplina bem, bem prática, né? E era de modo virtual, então tivemos, assim, alguns problemas. Só que depois a professora foi dando oficinas, foi trazendo dinâmicas, né? De vídeos no YouTube,
e ensinando a gente de outra forma. E aí teve a oportunidade de produzir um jogo didático, né, muito interessante, sobre um jogo de memória, né, que eu pude abordar o que eu trabalho na PROAF, que foi a capoeira. Então, por meio de figuras, né, eu consegui fazer esse jogo da memória com a capoeira, com figuras minhas, e tive a oportunidade de apresentar na USP. Então, assim, eu queria ressaltar, né, que foi muito importante ter essa disciplina, mesmo que em formato remoto, né, mas foi uma disciplina que nós conseguimos, né, vencer por ser prática, só que assim, vai ter oportunidade, né, dela ser ofertada em formato presencial, eu quero muito fazer, porque eu creio que ficaram faltando, assim, algumas coisas, por mais que tivemos oficinas, né, com pessoas surdas, mas ainda ficou faltando algumas coisas, né, para a gente fazer mesmo. Só que assim, foi muito bom e esse formato remoto, mesmo sendo assim pesado e complicado, teve grande relevância, porque pôde vir ensinar a gente várias coisas, né, principalmente como já falamos, sobre se inovar. Girlene, quer falar? Dani, nós vamos partir para o encerramento da nossa sessão, tá joia? Essa vai ser a rodada final para a gente encerrar. Guilhermina. Oi, pode falar. Guilhermina, entrou alguém na sala, será que não é para apresentar? Eu acho que foi Girlene, não. Bom dia, pessoal. Tem alguém que entrou aqui na sala que é para apresentar o trabalho? Entrou Carlos. Carlos? É o professor Carlos? Bom dia, Guilhermina. Bom dia, professor. Você vai apresentar o trabalho agora? Eu fiquei no aguardo do aluno Tiago Galli. Eu não sei se ele entrou na sala. Não, ele não entrou. É o Tiago Maciel Galli Júnior? É o Tiago Galli. Ele não entrou. Não. Ele está em Salvador e ele está tentando entrar na sala. Ele não entrou, não. Daniele, você quer falar? Ele vai conseguir apresentar, professor Carlos? Eu creio que sim. Parece que ele está entrando, Guilhermina, na sala agora. Para todos, só um instante. Mas siga, Guilhermina, até porque nós já estamos nos tempos finais, né? São 9h30 agora. Daniele, Kimberly, a professor Ailson, a gente vai para as considerações, passar a palavra para vocês para as considerações finais, que é o tempo que a gente vê se o Tiago entra. Aproveitando para apresentar para vocês o professor Carlos Luiz, que é nosso colega de trabalho do curso de Educação Física. As meninas não querem falar, Guilhermina? Eu gostaria de agradecer, né, a Guilhermina, ao evento, né, o CEPEX, né, por dar essa oportunidade para a gente estar divulgando, né, esse nosso trabalho. Quero agradecer ao professor Ailson de Oliveira, que também me ajudou muito aí na elaboração deste relato. E, enfim, agradecer a todos os participantes. Nós que agradecemos, viu, Girlene? Você apresentar, é muito importante a gente ter esse acompanhamento, vislumbrar como que os egressos têm expandido nos mais diferentes territórios de identidade, né? E como que as pessoas têm também feito circular esse conhecimento
que nasce, tem um nascedor na formação inicial aqui na Universidade do Estado da Bahia. E é o que nós desejamos, é que você continue levando esses conhecimentos que foram veiculados durante sua formação. Então, para nós é um motivo de muita alegria, assim como também ver, por exemplo, um trabalho que nós fizemos no ensino remoto, na disciplina de Libras, ser associado, que foi desenvolvido pela Kimberly, ela uniu uma atividade, um conteúdo do curso de Educação Física de extensão da PROAF com o conteúdo do ensino e produziu um trabalho de qualidade, apresentou inclusive em outra universidade, como eu falei para vocês, né, ela apresentou na USP, associou dois professores, foi interdisciplinar, né, porque acabou alcançando o tripé da universidade, e também eu quero parabenizar e que chegue até os estudantes do Henrique Brito, que chegue até a professora Ivana Karina e Marta L., os nossos parabéns pelo desenvolvimento do trabalho com as oficinas de HQ produzidas por Ana Clara, Daniele, Milene, Alain, Anne Carolina e Matheus. Parabéns pelo trabalho realizado. Isso mostra que a Universidade do Estado da Bahia pulsa. Então, apesar de todas as dificuldades, inclusive para fazer esse encontro remoto, né? Professor Carlos, por exemplo, está até fazendo aula de dança online, olha só, gente. Isso é realmente um avanço, né? Eu digo assim, na verdade, eu não falo nem que é um avanço, é um desafio que a pandemia... E aí, voltando para a pergunta que o professor Pinhão nos deixou, qual o legado que essa experiência do ensino remoto traz para a gente? Então, o que a gente percebia como algo tão longínquo que seria fazer atividades, por exemplo, o CEPEX, nós tivemos aqui o CEPEX, tivemos o CEPEX itinerante, tivemos o Interem, que é essa integração entre o ensino médio e a universidade de forma remota, né? Colóquio, apresentação, defesa de TCC, cada um na sua casa. Então, nós temos aqui colegas que estão no Espírito Santo, que é o caso do professor Luiz, temos Girlene tem Porto Seguro, Kimberly está em Caravelas, o professor Ailson Pinhão está em Valença, está onde? Santo Antônio? Ilhéus. Eu não sei as outras meninas onde estão, mas assim, nós estamos nos diferentes territórios de identidade e estamos reunidos aqui. E enquanto nós estamos reunidos aqui nessa sala, nós temos outras pessoas reunidas. Então, assim, essa socialização de trabalhos realizados, eles contribuem para mostrar que, apesar de todas as intempéries, todas as dificuldades advindas desse período de pandemia, elas foram superadas como? Pelo desenvolvimento de atividades ao longo e de superação também, né? Guilhermina. Oi. O aluno acabou de entrar na sala, o Tiago Galli, para, se caso haja tempo, né, para que ele faça a apresentação. Sim, pode apresentar, Tiago. São 9h33 agora, né, que é o aluno do nosso curso de Educação Física, né, na qual ele traz um tema muito... Né, é um tema atual, que é acerca do câncer, né, gente? O câncer, essa semana, né, a jornalista, né, da Globo, né, a Luciana Lobo, veio a óbito, né, como ela e milhões de pessoas no mundo, né, têm sofrido em relação ao câncer. E aí ele traz a possibilidade da prática da educação física, né, como ela pode melhorar esse quadro de vida, né? Então é importante porque a gente coloca esse enlace entre a educação física, né? Ela transcende também a questão da escola, né, em relação à saúde de vida, né? Quando ele consegue, né, abordar essa questão da educação física em relação à saúde. E o câncer, né, ele está entre as doenças de maior taxa, né, de óbito, né, a nível mundial, né? Então, assim, é um tema novo, é um tema assim que ele é importante, né, principalmente para a área de educação física. Ele também transcende, né? Ele vai além, né? Ele mostra que o profissional de educação física ele pode atuar
em uma equipe multidisciplinar, né? Porque é importante hoje, quando se trata, né, de trabalhar em relação ao combate, né, para reduzir essa questão do câncer. E aí teremos agora, Tiago, está ok? Está ok, sim, professor. Ô, Tiago, eu só vou pedir desculpa para você, que não vai dar tempo a gente abrir para o debate, embora seja um tema muito relevante, porque eu preciso estar em outra mesa, tá? Tá bom, tranquilo. Fica à vontade, pode apresentar. Teve até um problema que eu já até conversei com o professor Carlos, que o slide eu fiz, mas não vai estar disponível agora, né? Eu posso até disponibilizar o arquivo depois. Mas eu fiz num notebook que eu tenho aqui, que é corporativo, que é da empresa da minha mãe, né? Só que o Teams não entra lá, justamente porque é da empresa. Então, nenhum outro Teams entra, né? Entendeu? O Teams de educação, que é da UNEB, não entra. Então, eu não vou ter a possibilidade de apresentar o slide. Não tem problema, pode apresentar. Tá bom. Não tem. Não é uma... Pode apresentar oralmente, fique à vontade. Tá bom. Então, vamos lá. Então, hoje vou apresentar aqui o trabalho Redução de Risco do Câncer de Pulmão com a prática de atividade física, apresentado por mim, Thiago Maciel Gali Justo, com Carlos Luiz Pereira. Então, o câncer, essa palavra câncer, né, é um termo que intitula o crescimento desordenado das células que pode invadir os tecidos próximos, né? Então, o câncer é apenas um termo que identifica esta patologia, né, que foi identificada aí como um tumor, que é um crescimento desordenado das células que pode sim causar uma metástase, que é a invasão em outros tecidos do corpo humano. O câncer em todo o mundo leva a óbito 7 milhões de pessoas todo o ano, e 35% dessas mortes podem ser evitadas com o controle dos fatores de risco. E deste índice, dessas 7 milhões de pessoas que morrem, 950 mil pessoas morrem de câncer do pulmão. Em 2015, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, foram registrados 10.749 óbitos por câncer. Em 2007, o relatório World Cancer Research Fund mostrou que 35% do surgimento de câncer em todo o mundo é derivado da inatividade física e da nutrição inadequada. Ou seja, é visto aí que todos os comportamentos que geram a nossa volta, que a gente faz, que nós escolhemos, ou de fazer atividade física ou não, de escolher certos alimentos ou não no nosso cotidiano, podem sim influenciar no desenvolvimento a longo prazo, obviamente, desta patologia. É visto que o exercício gera respostas fisiológicas e morfológicas no órgão pulmonar, né? Então, você vai respirar, você vai fazer a atividade física, fazendo a respiração da troca gasosa, e sempre que você faz a atividade física, você vai ter uma troca gasosa mais efetiva. Você vai trabalhar mais os músculos do diafragma e do seu pulmão. Então, os músculos envolvidos no processo de respiração criam a resistência e o fortalecimento, enquanto a troca gasosa é otimizada. Enquanto a atividade física pode gerar benefícios no órgão respiratório, se vê a necessidade de analisar o efeito desta em uma das doenças que mais causa óbitos em todo o mundo, pois o movimento corporal pode se tornar um tratamento a longo prazo de baixo custo e proporcionando outros benefícios. Nesse caso, este estudo tem como objetivo de analisar as alterações do risco de câncer de pulmão com atividade física, explanando esse estudo a nível mundial, nacional e no estado da Bahia, se enquadrando na revisão de periódicos. Então, vou partir para os métodos agora. Foram escolhidos 4 estudos de caso controle para análise. Os métodos para a realização destes estudos foram feitos por meio de questionários com questões sobre comportamentos sedentários, atividade física e tabagismo ativo com pacientes já afetados pelo câncer de pulmão. Lembrando aqui que esses pacientes eles já estavam em um hospital especializado para tratamento
de câncer de pulmão em um hospital lá na Croácia, se eu não me engano, foi em um país lá na Europa, se eu não me engano, foi Croácia. Então, esses 4 estudos foram feitos nesse hospital, que era especializado apenas em câncer de pulmão. Então, foram feitos questionários com esses 3 fatores: tabagismo, né, analisando o quanto de tempo, se eles fumavam muito, né, ao longo da vida, ou se eles fumavam um pouco período, quanto tempo eles ficaram expostos a comportamento sedentário, se eram idosos, se eles só ficaram expostos quando se aposentaram, por exemplo, ou se nunca deixaram de praticar algum tipo de atividade física. E na questão de atividade física também, se eles sempre foram ativos, ou se nunca praticaram nenhuma atividade física, só praticavam as atividades para trabalho e tudo mais, tudo isso foi analisado. E foi visto que as pessoas expostas a exercício... Não, perdão. Tenho que voltar aqui. Esses estudos combinados apresentaram a redução de 38% do risco de câncer de pulmão, né? Isso com a aplicação da atividade física. E foi visto que as pessoas expostas a exercício de intensidade vigorosa ao longo da vida apresentavam maior redução do risco do que aqueles que permaneceram em intensidade baixa a moderada. Porém, estas ainda assim obtiveram efeitos significativos. Ou seja, as pessoas que apresentaram ali, ao longo da sua vida, fazendo intensidade física vigorosa, as pessoas que já tinham costume de ter um comportamento, fazendo uma atividade física que elevasse mais o batimento cardíaco dela, isso diariamente, elas tiveram a redução, tiveram um câncer de pulmão um pouco mais, né, como posso dizer, singelo, né? As pessoas que tiveram, ao longo da sua vida, atividade física de baixa a moderada intensidade, tiveram uma abundância, sim, comparado aos que não tiveram, só que foi menor aos que tiveram a atividade física intensa, né? Contudo, pode-se dizer que a atividade física é um dos fatores que podem prevenir os riscos de câncer do pulmão, tendo maior impacto associado ao não tabagismo e à nutrição adequada. No entanto, mais pesquisas devem ser realizadas para maior esclarecimento desta forma de prevenção. Acrescentando também, né, porque a prática da atividade física, ela atua principalmente no sistema imune. Ela ajuda na produção de uma célula específica, que são os linfócitos, né, que eles ajudam, né, a combater esses antígenos que entram no nosso corpo. Para tudo, agora não. Terminou, Guilhermina? Eu creio que sim. Isso, professor, terminamos. Até por causa do tempo. Eu queria que, se alguém tiver alguma pergunta para o Tiago ou para o Carlos, mas a gente sabe que nesse período agora de novembro, dezembro, outubro e novembro, existe a campanha, né? O Outubro Rosa e o Novembro Azul. Então, essa prática de atividade física, ela é importante também prevenir outros tipos de CA. Então, queria que o professor também, Carlos e Tiago, falassem sobre essa questão, porque eles fazem um recorte, né, dessa questão da importância que tem a atividade física e o não sedentarismo, né, para evitar os tipos de câncer, né, e também tem... Ele também contribui, a atividade física também contribui para outros tipos, não é isso, professor Carlos e Tiago? Porque a atividade física em si, ela atua no sistema imune. Ela ajuda na produção, no aumento da produção de uma célula que é chamada de linfócito. E essa célula tem a função de combater, né, os patógenos, né, que são vírus, né, que possa atacar o nosso corpo.
Mas é importante, né, que nós estamos agora no mês 11, né, que é o Novembro Azul, né? Nós sabemos a incidência maior, né, de câncer em homens, principalmente próstata, e ele está muito associado à falta de nós, homens, fazermos esses exames prévios, né? E no caso do câncer, quanto mais antes você consegue fazer esses testes, esses exames clínicos, a cura, né, nos digamos, né, o tratamento ele se torna mais eficaz, né? Mas aqui, né, no país nosso, a questão do cultural, né, que somente as mulheres que vão ao médico, somente as mulheres que se cuidam, ela realmente ainda precisa de ser desmistificada, né? A questão nossa, o homem precisa de fazer uma série de exames, principalmente a partir dos 30 anos, 40, 50, né? Porque é o processo mesmo de prevenção, né, do câncer de próstata, principalmente, né, que a incidência em homens, né, é muito grande. Só ressaltando também é que os linfócitos aí vai ter uma geração, vai ter um aumento, sim, no sistema autoimune, né? Com a prática de atividade física, mas especialmente no câncer de pulmão, vai ter o impacto do fortalecimento dos músculos que envolve o pulmão, por exemplo, o diafragma, né? O fortalecimento do peitoral. E isso tudo que auxilia na respiração vai influenciar para que esse câncer desenvolva de forma mais branda, no caso, né? Se o músculo estiver fortalecido, esse órgão e esses músculos estiverem fortalecidos. Ou seja, o que o professor Carlos falou é bem válido, sim, porque vai afetar no sistema autoimune, mas também vai ter a ação do fortalecimento dos músculos que auxiliam no sistema respiratório. A questão nossa, Guilhermina, do câncer de próstata, nem questão, é a questão do machismo cultural nosso, né? Porque normalmente o exame, né? Nós já tivemos uma evolução grande da ciência até hoje, mas a técnica, o método, né, eficaz é o toque retal. E aí os homens realmente, aí volta a questão cultural nossa mesmo, né? O homem, né, realmente ele tem uma resistência maior de fazer os outros exames. Você imagina esse que envolve, ele coloca a questão cultural o machismo nosso mesmo, né? Então, a maioria dos homens não fazem mesmo, né? Então, assim, é muito importante, por exemplo, essa divulgação dessa pesquisa, Tiago e Carlos, em outros espaços também, de repente, a gente ter uma roda de conversa acerca dessa questão, é a minha sugestão, né? Porque é algo que atinge muitas pessoas. Essa semana nós perdemos um amigo que teve um problema, ele nunca fumou, mas teve um problema de CA e teve o que Tiago fala da metástase, e infelizmente teve a complicação da metástase e infelizmente veio a óbito. Então a gente está falando de vida. Então, assim, é uma pesquisa, Tiago, que eu considero, e professor Carlos, extremamente relevante para que ela seja veiculada em outros espaços também, para elucidar essas questões e as pessoas chamar para essa realidade da importância do cuidado do corpo, do cuidado, além da questão, né? E me desmistificar também esse preconceito em relação até a própria doença. É uma doença que, se ela for tiver esse cuidado, né, inicial, né? Eu vou pedir para vocês, pessoal, colocar o nome de vocês completo no chat, que é para comprovar a presença de vocês aqui, tá bom, por favor? Coloca o nome de vocês completo no chat, aí eu vou passar a palavra para o professor, para Tiago e Carlos, para as considerações finais, e aí vou pedir para que vocês abram as câmeras para a gente poder fazer um registro, tirar uma foto. O chat não está funcionando. Ah, não, professora, a gente não tem acesso ao chat, não. Então, mas de qualquer forma, eu anotei o nome completo aqui, Tiago Maciel Gale Justo, Carlos Luiz Pereira, Girlene Alves da Silva, Ailson Pinhão de Oliveira, Ana Clara Soares Souza, Daniele Rodrigues Ferreira, Milene Nascimento Pereira, Alain Márcio Santana Silva, Anne Carolina Souza, Matheus Oliveira de Souza. Esses foram
os presentes e representantes aqui. Então, vou pedir para vocês abrirem, por favor, as câmeras, para a gente poder fazer uma... Kimberly, vê se você consegue abrir rapidinho aí. Professor Dani ainda está na sala? Dani, Ana? Sim. Por favor, gente, agora quem vai fazer essa foto eu gostaria de saber, tá? Porque eu não tenho como. Eu posso fazer, Guilhermina. Tá, joia. Então vamos abrir, pessoal. Eu não estou vendo mais Tiago. Tiago sumiu. Eu já abri a câmera aqui. Eu te vi, mas... Ah. É bom vocês afastarem um pouquinho, porque às vezes o rosto fica muito grandão na tela. Kimberly, afasta um pouquinho, amada. Senão fica o rosto... Fica muito... não dá, só dá para ver, às vezes, o olho. Vocês têm que afastar um pouquinho para a gente poder ver o rostinho de vocês. Todo mundo falando X. Sim. E eu vou tirar o óculos. Eu não sei se é só para mim, mas a imagem está bem ruim de algumas pessoas. Se outros puderem tirar o print aí também, para garantir. Eu fiz um print aqui também. Deixa eu tirar um print. Faz aí, Kimberly, para gente. Fazer, professora. Aí. Pronto, eu vou botar aqui, porque deixa eu oferecer minha orquídea para vocês, para sair na foto. Espera aí. Ganhei essa orquídea de uma colega, então vou oferecer aqui para sair na nossa foto. Olha. Vai. Se me doar, eu aceito, hein? Espera aí. Guilhermina. Ai, que linda! É uma Marilis. Uhum. Foi. Pronto, agora sem óculos. Vai lá, Dani. Capricha aí. Agora a gente abre as câmeras, povo de... Foi, Dani? Foi. Tiago saiu na foto? Tiago saiu? Tiago tá aí. Eu saí na foto, mas eu sei que eu tô com a câmera ligada. Hã? Se eu sair na foto, eu não sei, mas eu sei que eu tô com a câmera ligada aqui. Não é porque o Teams meu aqui é ruim, Tiago. Uhum. Deixa eu dar o meu telefone para vocês mandarem para minha foto no Zap. Anota aí, por favor. É 71 99 311 1731. Então, gente, nós estamos aqui encerrando essa sessão de comunicação, agradecendo a todos e todas que apresentaram. E logo mais eu convido vocês para entrarem no YouTube para prestigiar e assistir à sessão número 6, que é o chão da sala de aula, desde o chão da sala de aula, reflexões sobre o texto de pandemia. Então, nós vamos ter a experiência da professora Quitéria, professora Marta Ellen, Jaqueline, com a mediação da professora Karina. Então, estamos aguardando vocês logo mais. Ô, Guilhermina, eu estou com dificuldade de acessar essas mesas. Como é que funciona para conseguir? Porque eu não estou conseguindo assistir. Eu também, não. Deixa eu te falar. No YouTube, gente. É no YouTube. Pois é, mas como é que faz para chegar lá? No canal da UNEB. Hã? Canal da